Recentemente eu joguei Pop Playtime e uma das coisas que mais ficaram na minha cabeça foi uma fala do Giblet. Tem um momento em que ele tenta consolar a Pop e diz que as coisas que fizeram com eles não definem quem eles são. E eu achei isso lindo porque dentro de Pop Playtime, essa frase não vem num cenário leve, bonito ou abstrato. Ela nasce no meio de um lugar destruído por crueldade, manipulação, dor e abandono. E talvez seja justamente por isso que ela tem tanto peso. Porque quando a gente olha para o universo de Pop Playtime, tudo ali gira em torno de seres que foram quebrados de alguma forma. Nada naquele lugar nasceu monstruoso do nada. Tudo ali carrega a marca de violência, de experimento, de medo, de perda e de distorção. A fábrica inteira parece um monumento ao que acontece quando vidas são tratadas como material descartável. E no meio disso, essa frase do Gimlet acerta em cheio porque ela separa uma coisa da outra. Ela separa o que fizeram com você daquilo que você decide ser. E essa separação é importante demais, porque seria muito fácil olhar para todo o horror de Pop Playtime e concluir que depois de tanta crueldade, só sobra destruição mesmo. Seria fácil dizer que depois de ser usado, deformado, manipulado e jogado dentro daquele inferno, ninguém teria obrigação nenhuma de preservar nada de bom dentro de si. Só que é justamente aí que essa fala cresce, porque ela lembra que sofrer uma monstruosidade não te dá automaticamente uma alma monstruosa. O mal que caiu sobre você é real, mas ele não ganha o direito de escrever sozinho quem você é. E eu acho que isso conversa muito com a Pop porque ela existe dentro desse horror todo, vê a podridão daquele lugar, conhece de perto o que foi feito ali, e mesmo assim a história o tempo todo empurra essa pergunta. No meio de tudo isso, o que ainda sobrou de você? O que ainda é escolha sua? O que ainda é caráter e não só cicatriz? O que eu acho forte no Giblet é que ele não fala isso como alguém inocente, protegido ou distante da tragédia. Ele fala de dentro dela. Ele fala como alguém que também foi arrastado para aquele mundo de sofrimento. Então, quando ele diz que as coisas que fizeram com eles não definem quem eles são, isso não soa como uma frase pronta de autoajuda. Soa como uma verdade arrancada da dor. E é por isso que funciona tão bem. Porque no fundo, o Pop Playtime inteiro brinca com essa tensão entre deformação e essência. Aquela fábrica produziu horrores, criou seres marcados pela violência e pelo abuso, mas a pergunta moral continua viva o tempo todo. A dor explica o que aconteceu, ela ajuda a entender muita coisa, mas ela não resolve a pergunta principal que é, depois de tudo, quem você virou? E eu acho lindo que essa mensagem apareça justamente nesse jogo. Porque Pop Playtime é um cenário onde todo mundo teria motivo de sobra para se render completamente ao rancor, ao ódio e à destruição. Só que essa fala do Giblet puxa a história para um lugar maior. Ela lembra que existe uma diferença entre ser atingido pelo mal e deixar o mal virar sua identidade. E isso é uma das coisas mais importantes que qualquer pessoa pode ouvir. Principalmente quando a vida foi injusta ou quando fizeram com você coisas que nunca deveriam ter feito. Porque existe uma tentação muito grande de olhar para a própria dor e dizer: pronto, agora é isso que eu sou. Agora eu só sou o que fizeram comigo. Agora eu sou só dano. Agora eu sou só a ferida. Mas Pop Playtime nessa hora coloca uma verdade muito mais forte na mesa. A ferida existe, o horror existiu, a crueldade existiu. Mas ainda assim, isso não define completamente a pessoa. Ainda assim, existe uma responsabilidade sobre o que cada um vai alimentar dentro de si depois. E pra mim, essa é uma das mensagens mais bonitas do jogo até aqui. Essa mensagem fica ainda mais forte quando a gente olha pro outro lado da história. Porque Pop Playtime não mostra só personagens marcados pela dor. Ele também mostra o que acontece quando alguém deixa essa dor apodrecer dentro de si. E pra mim, um dos exemplos mais claros disso é o Harley Sawyer, o doutor. Ele não é só alguém perdido no caos da fábrica. Ele é parte ativa da podridão.
Ele que ajudou a transformar vidas em experimento, deformar corpos e destruir inocência em nome de controle, ambição e resultado. E isso mostra uma verdade que muita gente não gosta de aceitar. Sofrer não torna ninguém automaticamente bom e a dor não cria caráter por milagre. Muitas vezes ela só revela com mais força aquilo que a pessoa já alimentava por dentro. Com Harley, o que cresce no meio do horror não é humanidade. É frieza, arrogância e prazer de tratar o outro como um objeto. Ele é o retrato de alguém que não apenas viveu cercado pelo mal, mas escolheu servir a esse mal. E é por isso que esse contraste funciona tão bem. De um lado, Giblet lembra que a ferida não precisa virar identidade, e do outro, o Harley mostra o que acontece quando alguém aceita afundar na própria corrupção. No fim, Poppy Playtime deixa uma coisa muito clara. A crueldade que caiu sobre alguém é real, mas a resposta moral dessa pessoa continua sendo dela, porque o que fizeram com você pode deixar cicatriz, trauma e revolta. Mas o que realmente define quem você é aquilo que você decide construir em cima da dor. E é por isso que eu quis trazer essa reflexão hoje. Porque no fim, todo mundo em algum momento vai ser ferido por alguma coisa, pela vida, por pessoas, por injustiça, por decepções ou por dores que realmente deixam marca. Mas o ponto mais importante continua sendo esse. A dor pode até tocar a nossa história, mas ela não tem o direito de mandar naquilo que a gente escolhe ser. Eu queria muito saber como essa fala fez vocês se sentirem também. Se vocês sentiram essa mensagem da mesma forma que eu senti, ou se enxergaram outra coisa nessa cena. Me conta aqui nos comentários porque eu gosto muito de ler a visão de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se possível, vira membro para participar da nossa Horda Kaiju e compartilha com alguém que precisa ouvir essa reflexão. E se o botão de hype aparecer para você, aperta ele também porque isso ajuda muito o canal. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Kaiju, kaiju, kaiju.